E aí, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Glória. Hoje, nosso devocional, amém, ele se encontra em 2 Coríntios 12, capítulo 12, e o verso 7 e 10, né? Aonde ele vai nos falar aí do espinho da carne que Paulo tem, né? O apóstolo Paulo. E também ele vai nos falar que Paulo ele reconhece, irmão, que ele não precisa se gloriar em nada, né, que vem de Deus. Ele não precisa se gloriar porque ele é missionário, porque ele está fazendo a obra, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Não, ele não precisa se gloriar, mas ele reconhece que ele tem um espinho na carne, né? E o mensageiro de Satanás vem sempre a ele. E talvez o mensageiro venha a ele e talvez colocasse ali naquele momento na vida de Paulo, olha, se glorie, você deve se gloriar, você deve andar de nariz empinado, você deve se achar o tal, porque você prega, porque você louva, porque você está ministrando, porque você está nessa cidade fazendo a obra, se exalte, tem um momento de se exaltar. Eu creio que era isso que Satanás falava para Paulo, né? Mas Paulo não precisou se exaltar. Paulo passava por perseguição, Paulo passava por provação, ele passava por injúrias, angústia, mas em nenhum momento ele ficou, como é que eu posso dizer? Ele ficou triste, não. Mesmo que Satanás viesse a acusar ele sempre tinha algo. E o que ele guardava em seu coração era: a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus na vida do apóstolo Paulo, ela era suficiente. Ele se alegrava e ele olhava para a sua fraqueza e ele sabia que ele era fraco, que ele era pecador. E quando ele olhava para a sua fraqueza, ele reconhecia, irmão, que ele era fraco. E quando ele pensava que estava fraco, ele diz no verso 10 que ele está forte. É aí que ele está forte. Mas por quê? Porque a força não vinha dele, vinha de Deus. Mesmo que ele fosse pregador, mesmo que ele fosse missionário, mesmo que ele fosse evangelista, seja lá o que ele fosse da parte de Deus. Mas ele sabia que ele não poderia se exaltar. Ele sabia que a graça de Deus era suficiente na vida dele. Ele passava por provação, passava por deserto, mas ele era grato a Deus. Então a graça de Deus ela é divina. A graça de Deus ela nos basta. A graça de Deus ela coloca qualquer barreira para cair, porque com a graça de Deus você vence, com a graça de Deus você é um vencedor, é um campeão na presença de Deus. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje. Que a graça de Deus é suficiente na minha e na sua vida e que Deus abençoe. Fique todos na paz.